Você vai ouvir agora uma pregação completa do Spurgeon, aquele que é chamado de príncipe dos pregadores. Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você tem interesse em adquirir essa obra, deixei o link da loja Amazon na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Se inscreve aí para não perder, hein? E me acompanhe também no Instagram, posto muita coisa bacana lá também. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. Um novo modo de agir. Marcos 2:12. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Nada mais natural que haja muitas coisas surpreendentes no Evangelho. Na verdade, já é sobremaneira extraordinário o simples fato de haver um Evangelho. Assim que começo a meditar no assunto, exclamo como Bunyan: ó mundo de maravilhas, não posso dizer menos do que isso, e convido todos vocês a se juntarem à multidão que diz no texto: nunca vimos coisa semelhante. Quando o homem pecou, Deus poderia ter destruído nossa raça rebelde em um só instante, ou permitido que ela passasse a existir como acontece com os anjos caídos, em estado de inimizade com tudo o que é bom e, por conseguinte, em desgraça. Mas aquele que preteriu os anjos assumiu para si a semente de Abraão e olhou para o homem, um item menos importante na ordem das coisas criadas, determinando que este deveria experimentar a salvação e anunciar sua graça divina. Foi algo maravilhoso, assim, antes de mais nada, que surgisse um evangelho para os homens. Quando lembramos que o evangelho envolveu a entrega do unigênito Filho de Deus, quando lembramos que foi necessário que Deus, o Espírito invisível, se revestisse de carne humana, que o Filho de Deus se tornasse filho de Maria, tivesse de se submeter à dor e à fraqueza, à pobreza e à vergonha. Quando lembramos de tudo isso, é de esperar que encontremos grandes maravilhas reunidas em torno de um fato tão estupendo. Contemplando Cristo em carne humana, os milagres não mais nos impactam como maravilhosos, pois a encarnação de Deus supera como milagrosa o próprio milagre. Devemos lembrar também, no entanto, que, a fim de trazer o Evangelho até nós, foi necessário que Deus se oferecesse em nossa natureza por expiação pelo pecado humano. Pense só nisso, o Deus Santíssimo fazendo expiação pelo pecado. Quando os anjos do Senhor ouviram falar dessa ideia pela primeira vez, devem ter ficado atônitos, em perplexidade, pois nunca tinham visto coisa semelhante. Acaso o ofendido deveria morrer pelo ofensor? O juiz suportar a punição pelo criminoso? Deus tomar sobre si a transgressão da rebelde criatura? No entanto, assim foi e tem sido. Jesus Cristo nasceu para que não tivéssemos jamais de suportar as consequências do pecado, mas não o pecado em si. Ele fora ferido pela transgressão do meu povo, como diz em Isaías 53:8. Jesus foi feito maldição por nós, como lembra Gálatas: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Ora, não se poderia imaginar um resultado banal para um evangelho enviado a homens rebeldes envolvendo a encarnação e a morte do Filho de Deus. Na criação de Deus é tudo construído proporcionalmente. Há um equilíbrio de proporções entre a gota de orvalho pousada sobre a rosa e a mais distante e majestosa das órbitas das estrelas que adornam a fronte da noite. A lei
universal de Deus regula com exatidão todas as coisas, desde uma única gota d'água até o imenso oceano. Por isso mesmo, estamos convencidos de que um sistema envolvendo Deus encarnado e uma expiação ilimitada deve ser algo da máxima importância e bem impressionante. Deveríamos estar prontos a exclamar quanto a isso a todo momento: nunca vimos coisa semelhante. O lugar comum não é adequado ao Evangelho. Ao contemplarmos o amor de Deus em Cristo Jesus, ingressamos realmente no país das maravilhas. A ficção é totalmente superada pelo Evangelho. Quaisquer maravilhas que os homens possam vir a imaginar, os fatos da graça assombrosa de Deus os superam de longe. São mais extraordinários do que qualquer coisa que a imaginação humana jamais concebeu. Desejo dizer nesse momento 2 ou 3 palavrinhas àqueles que não estão familiarizados com o Evangelho. Vem sempre aqui a esta igreja pessoas para as quais o Evangelho, conforme temos constatado, representa uma grande novidade. Quero aconselhá-los então a não descrerem do Evangelho só porque possa lhes dar a impressão de ser algo muito estranho. Saibam desde já que no Evangelho é comum haver coisas assombrosas, maravilhosas e surpreendentes. Cabe-nos simplesmente procurar expô-las aos amados ouvintes na esperança de que, longe de descrer delas, possa a fé ser forjada em sua alma à medida que as ouvem. Enfim, se qualquer uma dessas coisas admiráveis for presenciada por você e a sua reação for: nunca vimos coisa semelhante, glorifiquem a Deus e honrem o seu nome por isso. Primeiro então, não descreiam do Evangelho porque ele os surpreende. Lembre-se, acima de tudo, que nada maior que o preconceito pode se interpor no caminho do verdadeiro conhecimento. A humanidade poderia conhecer muito melhor os fatos científicos se não se detivesse tão ocupada e cativada pela suposição científica. Tomem-se os livros que abordam a maioria das ciências e há de se verificar que a parte principal de seu conteúdo refere-se a teorias, simples teorias, estabelecidas no passado ou originada em tempos modernos. As teorias são, na verdade, na sua maior parte, uma praga da ciência, um lixo que deveria ser varrido para que fatos reais, valiosos, pudessem ser revelados. Se você passar a se dedicar ao estudo de um assunto já pensado, é esta a forma que quero dar a tal matéria, ou seja, aprontando sua cabeça antecipadamente em relação a como devem ser os fatos, estará colocando em seu caminho uma dificuldade bem mais séria do que a matéria em si seria capaz. O preconceito é um obstáculo para o progresso. Crer que sabemos antes de sabermos de fato é nos impedirmos de fazer descobertas reais e alcançar o conhecimento. Determinado observador religioso, ao descobrir que existem manchas no sol, tratou de relatar o fato na mesma hora. Contudo, foi logo chamado à presença de seu confessor e repreendido por divulgar uma coisa desse tipo. O confessor, jesuíta, lhe explicou haver lido várias vezes toda a obra de Aristóteles sem jamais ter encontrado qualquer menção a manchas no sol. Assim, tais manchas não poderiam existir. Quando o observador retrucou que vira essas manchas com auxílio de possantes lentes, o jesuíta o aconselhou a não confiar nas lentes nem em seus próprios olhos, mas sim nele, porque repetiu: se Aristóteles não indicar a existência das manchas, com toda certeza elas não deveriam existir. Nisso sim é que ele deveria acreditar. Ora, há quem vem aqui ouvir o Evangelho com esse espírito, faz uma ideia de como o Evangelho deve ser,
um credo bastante firme, forte e inflexível, de manufatura própria, ou então um credo hereditário, que veio acompanhado à velha e tradicional cômoda da família. É evidente, portanto, que essas pessoas estejam despreparadas para ouvir e aprender algo diverso do que pensam e creem. Tampouco recorrem às escrituras com a finalidade de descobrir o verdadeiro pensamento e o Espírito de Deus, mas sim, somente para encontrar algum pretexto que justifique seus preconceitos. É fácil mostrar algo a uma pessoa que mantém os olhos abertos. Contudo, se os fechar e resolver que não quer enxergar, a tarefa se torna bem difícil. O processo de acender uma vela é rápido e eficaz, a não ser que haja um apagador em cima dela. Existem pessoas que usam apagadores em sua alma, cobrindo-a de preconceitos. Agem como juízes do que o evangelho deveria ser. Desse modo, se for dito algo que não condiz com as suas noções preconcebidas, ofendem-se até na mesma hora. Isso é não só um absurdo, no que diz respeito à nossa alma, pior que ridículo, é perigoso demais. Devemos nos achegar à pregação da palavra dizendo: ensina-me, Senhor. Conduze-me, bendito Espírito, a toda a verdade. Permite-me ver que essa ou aquela doutrina consta de fato da tua santa palavra, e então eu a aceitarei, embora possa vir a escandalizar ou fazer estremecer os meus preconceitos. Mesmo que pareça algo muito novo ou surpreendente para mim, se estiver e puder ser encontrada na palavra de Deus, estou disposto a recebê-la e a me regozijar nela com amor. Deus nos deu um espírito assim, para que nossos preconceitos não nos impeçam de acolher a verdade quando chegar o momento de dizer, como no texto, nunca vimos coisas semelhantes. Lembro-nos, caros irmãos, de que muita coisa que conhecemos hoje como reais e verdadeiras não teriam sido acreditadas por nossos ancestrais se lhes tivessem sido reveladas com antecedência. Considero que gerações anteriores à nossa, se informadas de que atualmente os homens viajariam a dezenas e dezenas de quilômetros por hora sobre a superfície da terra em máquinas que dispensam cavalos ou mesmo um motor a vapor, balançariam a cabeça e ririam de tal prognóstico com desdém. Até pouquíssimo tempo atrás, se alguém profetizasse que seríamos capazes de falar com o outro lado do Atlântico e na mesma hora obter resposta por meio de um cabo posicionado no fundo do oceano, seria capaz de nós mesmos não imaginarmos ser isso possível. Como poderia ser uma coisa dessas? No entanto, são fatos corriqueiros para nós hoje. É de esperar, portanto, que, ao lidarmos com aquilo que é mais maravilhoso que a própria criação e muito mais extraordinário que qualquer invenção do homem, venhamos a deparar com coisas difíceis de acreditar. Estejamos, assim, dispostos a abrir a alma e o coração para receber a verdade e exercitemos o tempo todo uma fé simples naquilo que Deus nos revela. Além disso, sabe-se que muitos fatos, embora indubitáveis, são difíceis de serem aceitos ou entendidos por determinados grupos de pessoas. Não faz muito tempo, um missionário relatou à sua congregação na África que, durante o inverno na Inglaterra, a água fica tão dura, tornando-se gelo, que pode-se até andar ou deslizar por cima dela nesse estado. Ora, aquela gente aceitava muita coisa que ele dizia, mas não foi capaz de crer nisso de jeito nenhum. Não conseguiam imaginar o que fosse o gelo natural, naquele calor africano, e alguns chegaram a cochichar com os outros que o missionário estava mais era mentindo. Até que um dia o missionário trouxe um deles para conhecer a Inglaterra. Ele veio sem dúvida, munido ainda de plena convicção de que seria até ridículo pensar em alguém poder andar ou deslizar por cima da água endurecida de um rio. Afinal, o inverno chegou, o rio congelou e o missionário levou seu amigo africano até lá. Ele mesmo ficou em pé em cima do gelo, mas não conseguiu convencer aquele a quem convertera a correr o mesmo risco. Nem pensar, comentou o missionário. Meu amigo africano não conseguia acreditar. Mas você está vendo como é verdade, homem, insisti com ele.
Prometo ficar aqui do seu lado, venha. Não, recusou-se o outro, mas confesso que nunca tinha visto nada parecido. Vivi até hoje 50 anos no meu país e nunca tinha visto uma pessoa andar assim por cima do rio. Mas é o que estou fazendo, retorquiu o missionário. Venha comigo. Segurou-o então pela mão e o puxou com tanto vigor que o africano, enfim, experimentou pisar na água endurecida e constatou, perplexo, que o gelo de fato suportava o seu peso. Deste modo, a declaração do missionário provou ser verdadeira, embora contrariasse a experiência de vida do africano. A mesma regra vale para o evangelho. Você pode contar que nele encontrará certas coisas que normalmente não acreditariam serem verdadeiras, mas se alguns de nós já comprovamos que são fatos reais e temos vivido o prazer diário que nos proporcionam, não se recuse obstinadamente a prová-las você também. Se o tomarmos pela mão com grande afeto e lhe pedirmos, venha, suba para este rio da vida que ele suportará seu peso. Pode andar com segurança em cima dele. É o que estamos fazendo agora e há anos temos feito. Não haja para conosco como se fôssemos mentirosos ou impostores. Nem se afaste de nós sob o argumento absurdo de que o evangelho não pode ser verdadeiro só porque até hoje você não o provou e, portanto, não experimentou do seu poder. Sim, amigo querido, isso vale para tudo. Assim como o rio congelado é algo possível, normal e comum em inúmeros lugares como a Inglaterra, mas o amigo africano do missionário jamais o tinha visto e provado e só constatou ser realidade quando o experimentou. Ao se aventurar a pisar nele, você também somente comprovará a realidade de Jesus Cristo e que os fatos preciosos do Evangelho são seguros, firmes e verdadeiros, como os consideramos a partir do momento em que se aventure a lançar sua alma e seu coração sobre ele. Mencionei isso tudo para preparar sua mente para a plena convicção de que o fato de uma afirmação do Evangelho parecer nova e extraordinária para você não lhe deverá causar descrença alguma. Pode ser, por exemplo, meu amado amigo, que você exclame: não posso esperar que meu pecado seja perdoado. Não consigo imaginar que meu coração venha de fato a ser transformado. Não concordo de jeito nenhum com a ideia de que, por um simples ato de fé, seja possível que eu me torne salvo. Entendo, mas não vê que toda pessoa mede as coisas segundo o seu próprio padrão? Medimos a plantação de milho dos outros com base na produção do nosso próprio alqueire. Até Deus queremos medir segundo o nosso próprio padrão. Há um texto em Isaías que nos repreende e com grande doçura por causa disso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor em Isaías 55:8. O que considero certo esperar de Deus pode, muito possivelmente, ser algo bem diferente do que Deus esteja preparando para me dar. Talvez eu julgue seu comportamento para comigo de acordo com o que acho que mereça. Se ajo assim, o que posso esperar? Ou talvez eu julgue sua misericórdia pela minha, considerando se eu conseguiria ou não perdoar meu ofensor 70 vezes 7. Ou seja, caso fosse provocado com frequência, se eu ainda não conseguiria ignorar tal transgressão. E como não encontro em meu coração tanto poder para perdoar assim, então concluo que Deus certamente é tão duro e tão pouco disposto a perdoar quanto eu. Evidentemente que não podemos e não devemos julgar dessa maneira. Não façam isso, por favor, ó pecadores. Se justamente anseiam por uma grande salvação, vocês não podem nem devem medir a divindade por centímetros, avaliar os méritos de Cristo por polegadas, calcular se ele é capaz disso ou daquilo. Deus é Deus. O que ele pode ou não pode fazer? Acaso seria da natureza de Jesus fazer propiciação repetida e constante pelos nossos pecados? Que pecado então ainda existe que sua expiação única e suficiente não tenha conseguido lavar?
Não considere o Senhor, portanto, segundo o julgamento humano. Saiba, ó homem, que ele não é um riacho ou um lago que você possa medir e cuja capacidade consiga calcular, mas é, sim, um mar sem fundo e sem praia, em que todos os pensamentos se afogam quando você tenta medi-lo. Erga os seus pensamentos o mais alto que possa e pense grandes coisas sobre Deus e espere grandes coisas de Deus. E quando tiver ampliado suas expectativas e sua fé, atingido a capacidade máxima possível, Deus pode ainda fazer muito mais abundantemente além daquilo que você possa pedir ou pensar. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus? Diz em Jó 11:7. Você espera excedê-lo, desejar mais, esperar mais do que ele seja capaz de lhe dar? Isso é impossível. Considere apenas o seguinte: você pode estar cometendo um grave erro em relação ao que é o Evangelho, mas é natural que seja assim, que o seu modo de avaliar seja falso, pois você julga apenas com base no que sabe e do que é capaz, ao passo que Deus está infinitamente acima de tudo o que você sabe ou tenha condições de conceber. Avançando um pouco mais, deixe-me lembrar a você, amigo, um estranho para o Evangelho, que não deve descrer dele por conta de sua estranheza, pois muitos têm cometido enganos quanto ao que realmente é o Evangelho. Os judeus da época do Salvador puderam ouvir o melhor pregador das coisas sagradas que já existiu, e no entanto, muitos deles não conseguiram compreendê-lo, não por sua falta de clareza, pois nunca homem algum falou assim como este homem, mas simplesmente porque interpretavam errado tudo o que lhe dizia. Imaginavam conhecer o significado de suas palavras quando elas não eram nada disso que eles pensavam. Até seus discípulos e apóstolos, antes de virem a ser iluminados pelo Espírito de Deus, confundiam o propósito do seu mestre, e alguns deles pouco entenderam de seus ensinamentos. Assim, caro amigo, não é de admirar que você fique um pouco atônito. Você que jamais encontrou a alegria e a paz em poder realmente crer em Cristo. Não é possível que você, afinal, esteja confuso? Os judeus ouviram o Salvador em pessoa e, no entanto, não entenderam a verdade. Alguns deles eram sábios e bem instruídos, quase se poderia considerá-los gênios. Houve um em especial, membro do grupo governante, um doutor da lei, como diziam os judeus, que não compreendeu bem o que pregava Jesus. Quando o Salvador lhe disse pessoalmente: necessário vos é nascer de novo, ele tomou ao que parece tais palavras ao pé da letra, não foi capaz de atinar com a transformação espiritual a que o Salvador especificamente se referia. Ora, se Nicodemos, que era doutor da lei, não o entendeu, bem como não o compreenderam vários outros sábios judeus como ele, pode ser que você também não tenha decodificado a palavra de Jesus e por isso não está ainda de posse dela para seu júbilo e proveito. Talvez você seja, de fato, uma pessoa de considerável educação formal, portador de vários dons ou diplomas. Nesse caso, meu amigo, se há alguém mais propenso a interpretar errado o verdadeiro sentido do Evangelho, esse alguém pode ser você. Talvez considere estranha esta minha afirmação, mas se fundamenta em fatos reais. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos que são chamados. 1 Coríntios 1:26, diz Paulo. Ou seja, não são muitos os instruídos deste mundo que um dia conheceram Cristo. Ele ensina até criancinhas, mas deixa que sábios se vangloriem sozinhos em sua própria insensatez. Os magos do Oriente, ao partirem em viagem para encontrar o Salvador, e apesar de contarem com uma excepcional estrela para lhes guiar o caminho, por algum tempo se perderam. No entanto, humildes pastores da planície de Belém, sem a estrela a guiá-los, foram diretamente ao local onde Jesus se encontrava.
Como é inspirado e verdadeiro o comentário de Agostinho quando diz: enquanto o instruído manipula o ferrolho tentando abri-lo em vão, o simples e pobre já entrou no reino dos céus. A simplicidade do coração é muito mais útil para o entendimento do evangelho do que a cultura da mente. No que diz respeito à aceitação do evangelho, estar pronto a aprender é uma faculdade bem melhor do que ser capaz de ensinar. Até um diploma em divindade pode atrapalhar seu caminho para melhor entendê-la e lhe tornar ainda mais difícil compreender aquilo que o peregrino, embora sendo um ingênuo, já sabia de cor. E uma vez que é assim, não estou naturalmente o insultando ao dizer que talvez, meu caro amigo, você deva ter labutado até agora debaixo de um engano. Portanto, sempre que em algum momento o evangelho lhe seja pregado, é bom lhe dedicar justa atenção, em vez de rejeitá-lo por lhe parecer uma estranha novidade. Uma última observação e passarei ao próximo tópico. A pessoa a que me dirijo neste momento, e creio que existam várias delas aqui presentes, precisa confessar que sua religião atual não tem feito muito em seu favor. Você pensa conhecer o evangelho, mas digamos, seria capaz de morrer pelo que conhece em matéria de religião? Morreria agora, sim, feliz e contente com a esperança que possui? Se sim, agradeço a Deus e parabenizo você. A esperança que você possui tem confortado seu coração? Sente e sabe com certeza que seus pecados estão perdoados? Vê Deus como seu Pai? Tem o hábito de falar com ele como um filho conversa com o pai, confiante, a ele relatando todos os seus cuidados e problemas? Se sua resposta é afirmativa, meu caro amigo, regozijo-me com você. Na verdade, porém, a menos que a sua fé seja em Jesus Cristo, sei que você não encontrou ainda realmente a paz. Aquilo que as pessoas chamam religião assume de fato muitas formas, muitas mesmo. Todavia, quase sempre representam o seguinte: coloca-se o homem em uma posição em que ele se sente quase tão bom quanto qualquer outra pessoa e tão próspero em assuntos espirituais quanto a média das pessoas ou mais. Se der o melhor de si e agir de acordo com o conhecimento e a luz que tem, poderá melhorar. Quando chegar seu dia de morrer, talvez com a assistência de um clérigo ou sacerdote, quem sabe até por intermédio de uma experiência fora do comum a que se submeta no uso de sacramentos, possa vir a entrar no céu. Eis a religião geral da humanidade, em que todos se encontram em determinado caminho pelo qual precisam necessariamente seguir. Se persistirem nele com diligência e atenção, é possível que se salvem por meio, se for o caso, de auxílio gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Detalhe que, em geral, se adiciona para fazer evidentemente que a justiça própria da pessoa pareça um pouco mais respeitável, pois faço questão de declarar, como quem tem perfeitamente consciência de estar na presença de Deus, que tal religião não vale meio centavo. A verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo outorga de imediato ao homem um perdão completo, total, gratuito, irreversível de todos os seus pecados, acompanhado de mudança de sua natureza, implantação de uma nova vida e sua introdução na família de Deus. Isso, sabendo desde logo que de fato possui tais coisas e as desfrutando conscientemente, passando a viver em seu poder e espírito e servindo com humildade o Senhor que as fez tão grandiosas por sua causa. Esta é a religião de Cristo, e é disso que trataremos agora com mais detalhes, enquanto mencionamos algumas poucas coisas que levam os homens a dizer: nunca vimos coisa semelhante. Em nosso segundo tópico, cuidaremos então de analisar que existem coisas singulares e surpreendentes no Evangelho. Passemos a mencionar algumas delas. A primeira que gostaria de citar é a seguinte: o fato de o Evangelho chegar a pessoas consideradas por ele mesmo incapazes. A maravilha da narrativa que estamos estudando está em constatar que o Senhor Jesus lidou com uma pessoa aleijada,
paralítica, em estado tão avançado de sua doença que não conseguia nem mesmo rastejar em sua presença, mas tendo de ser carregada por 4 amigos. Olhem só para ele, inválido e incurável. Nada pôde fazer além de ficar deitado no leito sobre o qual a bondade de outros o instalam e ali permanecer. Não pode fazer mais do que isso. O Evangelho, na verdade, considera todo o homem para o qual é apresentado como incapaz de fazer o bem. Por isso, se dirige a nós como se fôssemos paralíticos e vai mais além ainda, descrevendo-nos como mortos. Sim, o Evangelho fala aos mortos em vida. Ouço falar com frequência que um ministro cristão tem o dever de provocar a ação do pecador. Creio que seja o contrário. Deve trabalhar, isso sim, para atacar e impedir a sua ação autoconfiante, de tal modo que a considere também como morta, conscientizando-o de que tudo que ele possa fazer por si mesmo é pior do que nada fazer. Ele não tem como fazer, na verdade, o que quer que seja. Como pode um morto se mover dentro do túmulo? Como pode um morto no pecado operar sua própria ressurreição? O poder para salvar não está no próprio pecador, mas em Deus. Saibam vocês que aqui estão e que ainda não são convertidos, que não vim lhes indicar algo que possam ser capazes de fazer, por meio do qual conseguirão se salvar, mas pelo contrário, adverti-los de que estão perdidos, arruinados, liquidados e que nada podem fazer. Tem tão somente condições de perambular como ovelhas desgarradas, e se quiserem voltar ao aprisco, seu pastor terá de trazê-los de volta. Jamais conseguirão regressar por si mesmos. Já tiveram poder para se destruir e o exerceram. Agora, no entanto, seu auxílio não está mais em vocês próprios, mas somente em Deus. Pode parecer estranho que o Evangelho retrate desse modo o homem em condição tão desesperadora, mas é assim, e que ninguém duvide dele, por mais assombroso que pareça. Da mesma forma, digno de nota é que o Evangelho conclama os homens a fazerem o que não podem fazer. Disse Jesus ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Acontece que, normalmente, ele não teria a menor condição de se levantar, tomar o leito e muito menos andar. E, no entanto, recebeu ordem de fazer tudo isso. Uma das coisas mais surpreendentes do caminho da salvação é que o Evangelho ordena ao morto reviver. Pecador, a voz da vida obedecer, ossos secos levantar e se incorporar, coração de pedra em carne se tornar. Precisamos dizer em nome de Jesus a um homem com a mão atrofiada, tão atrofiada que nada pode, e temos consciência disso: estende a tua mão. Mateus 12:13. Alguns irmãos adeptos de determinada doutrina discordam. Isso é um absurdo. Se você admite que seu interlocutor não tem condições de atendê-lo, não é possível lhe ordenar tal coisa. Pouco nos importa, no entanto, a censura ou o julgamento humano. Se Deus nos outorgou uma comissão, ele nos serve perfeitamente de proteção a que possamos sofrer com a crítica das pessoas. Ezequiel, não está vendo diante de ti um vale de ossos secos? Sim, responde o profeta, eu o vejo. São muitos e bastante secos os ossos. Eis que durante mais de um verão o sol os queimou, e por mais de um inverno ventos intensos os ressecaram até ficarem como se tivessem passado por um forno. O que podes tu fazer com esses ossos, profetas? Se for da vontade de Deus devolvê-los à vida, assim irá acontecer. Portanto, deixa-os em paz. O que podes fazer? Ouça então o profeta decretando sua solene proclamação. Assim diz o Senhor: vós, ossos secos, vivei. Ridículo, Ezequiel, eles não podem viver. Por que então você lhes dirige a palavra? O profeta sabe perfeitamente que por si mesmos os ossos secos não têm como voltar à vida, mas sabe também que Deus manda que lhes ordene que vivam.
e ele obedece o Senhor. O mesmo acontece com o Evangelho. O ministro deve ordenar aos homens que creiam, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Só por isso é que insistimos em dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo. O Evangelho determina que você creia, embora morto em delitos e pecados. Não consigo entender, pode alguém contestar. Não entende e jamais o conseguirá, até que Deus o revele a você. Quando o Senhor vier habitar em você, irá compreender isso com perfeição e verá, porque os exercícios da fé por parte do pregador do Evangelho têm que ver com a operação divina por meio da qual as almas mortas ressuscitam. Outra coisa notável é a seguinte: conquanto o Evangelho seja pregado a homens incapazes e mortos, eles sejam dadas ordens que por si mesmo não teria como cumprir, eles na verdade o fazem. Essa é a grande maravilha. Se em nome de Jesus determinarmos a um paralítico espiritual: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, ele se erguerá, pegará o leito sobre o qual estivera deitado até então e sairá andando imediatamente. Proferida a palavra em fé, em inteira confiança no Pai, penetra poder eterno no homem que por si mesmo não tinha poder algum. O eleito de Deus, chamado pela pregação do Evangelho, ouve a mensagem do céu. Com a mensagem vem sobre ele poder no mesmo instante, de tal modo que obedece à palavra e vive. Por morto que esteja, ele vive. Oh, que maravilhosa operação é essa que no meio desta congregação, se eu disser: creia no Senhor Jesus, haverá sempre alguém que há de crer e será salvo. Aquele que o faça não agirá assim por ter mais poder para crer que os demais, de modo algum. Por sua própria natureza, encontram-se em idêntico estado de morte todos os que não creem. Mas, para os escolhidos de Deus, a palavra chega com poder, acompanhada do Espírito Santo, e eles creem e vivem. Na verdade, eis um fato singular. Pode parecer estranho dizer a você, povo bom da igreja, que sempre faz tudo tão certinho que, a menos que vocês sejam realmente convertidos, estarão mortos em seus delitos e pecados, e todas as boas obras não passarão de mortalha a lhes envolver o cadáver. Nada mais do que isso. É estranho, sim, que nos vejamos constrangidos a convocá-los constantemente a realmente crer em Jesus, alertando-os de que outro modo vocês não terão vida espiritual, que tenhamos de adverti-los sempre de que estarão vivendo em grande pecado se não crerem de fato em Jesus Cristo. Mas, mais extraordinário ainda, vocês hão de convir a estarmos confiantes sempre de que a advertência que lhe fazemos, indo direto ao assunto e com toda sinceridade, em nome de Deus, será abençoada pelo Espírito Santo, levando-os a crer e a confiar doravante verdadeiramente em Jesus. Pode parecer estranho, mas assim é. Notável para a multidão foi ainda, sem dúvida, o fato de que o paralítico foi curado no mesmo instante. Se acontecer de uma cura humana da paralisia poder se realizar a qualquer tempo, e esse é o tipo de cura raro, muito raro de suceder, creio que jamais o será em um só instante. O homem retratado na passagem bíblica que lemos era incapaz de movimentar suas pernas ou braços também. No entanto, Jesus diz a ele: levanta-te e anda. E na mesma hora ele se ergue do chão como se nunca tivesse estado paralítico. Cada nervo, cada junção e ligadura assume imediatamente seu devido lugar e função. Cada músculo está logo pronto a agir naquele mesmo instante em que é demandado. O normal seria certamente pensar que levaria um mês ou dois. Além
além de exigir muita massagem e fricção para poder devolver ao sangue do homem uma condição e atividade saudável que viesse a lhe permitir percorrer e aquecer aquele corpo, trazendo-o de volta à vida. Mas nada disso foi o que ocorreu. Bastou ao paralítico ouvir a majestosa voz que lhe ordenava fazer o que não podia para obedecer, graças ao poder que acompanhava a mensagem. Levantou-se curado na mesma hora. Aqui está a maravilha do Evangelho. Se o pecador lhe dá ouvidos, no momento em que todos os pecados de sua vida inteira ainda pesam sobre as suas costas, mas crê nesse Evangelho, seus pecados desaparecem em um segundo. Comparece então limpo diante do trono de Deus, como se pecado algum jamais o tivesse maculado. Até o momento em que acolheu o Evangelho, era um inimigo de Deus, por causa de suas obras pecaminosas. Aceito, porém, o testemunho de Deus concernente a seu Filho amado, o pecador descansa agora no Senhor e seu coração se torna como o de uma criança. É nova criatura em Cristo Jesus. A escuridão desaparece. Tal como a escuridão fugiu adiante da ordem, haja luz em Gênesis 1:3. Aconteceu em um só segundo. Você jamais entenderá isso, tenho certeza, a menos que o experimente. Como bem disse a Deus quando faz alguns anos ouvi a mensagem do Senhor: olhai para mim e sereis salvo, vós, todos os confins da terra. Isaías 45:22. Fui por ele capacitado a olhar e viver. Ansiava e anelava antes, constantemente, pela salvação. Havia me esforçado e orado muito para obtê-la, sem jamais avançar 1 milímetro sequer em sua direção. Então veio a mensagem: olhai. Mas como poderia fazer isso se meus olhos estavam cegos? Mesmo assim, olhei, pois o poder para olhar acompanhou a ordem para que eu assim agisse. No momento em que olhei, tive consciência de que estava perdoado, tanto quanto estou consciente da minha existência. Encontrei vida para mim em olhar para o crucificado. Perdão garantido, seguro, dado à minha consciência, selado, foi-me concedido no mesmo instante em que olhei para Jesus suando sangue, para Jesus na cruz, para Jesus ressurreto dentre os mortos, para Jesus recebido na glória. Bastou um olhar para ele e tudo foi consumado. Nunca pensei nisso, diz você. E isso até o surpreende, porque até agora você achava certamente que deveria cumprir os sacramentos da igreja e frequentar continuamente um lugar de adoração, até que, pouco a pouco, com muito trabalho e esforço pessoal, começasse a deixar sua condição de paralítico espiritual. Esse caminho é o caminho humano da salvação. Já o caminho de Cristo é diferente, é a transformação imediata do coração com o perdão instantâneo dos pecados. Outra coisa acerca da qual os judeus nunca tinham visto algo semelhante foi o homem ser curado sem nenhum ritual. O modo comum de se curar um paralítico em Israel naquela época seria mandar chamar o sacerdote, que traria água e óleo ou derramaria o sangue de um novilho, oferecendo em sacrifício, para em seguida cumprir um sem número de cerimônias, e aos poucos então, pelo poder místico do cerimonial, o homem seria purificado. Mas não acontece neste caso nenhum único ritual, há somente uma ordem de levanta-te e anda. E o paralítico, embora em dúvida se pode ou não realmente tomar seu leito e andar, assim que crê que aquele que o mandou fazer isso lhe dá o poder para tanto, de modo que o toma, sim, e sai andando. Eis tudo em poucas palavras. Ele crê, age com base nessa sua fé e é restaurado. Isso resume o plano de salvação. Você crê no Evangelho, age conforme a verdade que nele está e é salvo. No mesmo momento em que aceita o testemunho de Deus concernente a seu Filho, Jesus Cristo. Mas não há um batismo? Há sim,
para os salvos, mas não com o intuito de se alcançar a salvação. Quando você já é salvo, já é um crente em Jesus. Então os regulamentos instrutivos da casa de Deus se tornam úteis à sua vida. Deus proíbe, no entanto, que encaremos o batismo como meio de salvação. Proíbe até que encaremos a ceia do Senhor com esse propósito, que evitemos qualquer coisa, mesmo que parecida com a fé sob a forma de ritual. Quando salvo, os regulamentos da família da qual se tornou membro dizem respeito então a você, mas não lhe dizem respeito, tampouco podem lhe prestar qualquer serviço até que seja salvo. A salvação da morte no pecado nada tem a ver com cerimônias. Creia e viva. É este o único preceito do Evangelho. Outra coisa digna de nota é que este homem foi perfeitamente restaurado, não apenas provisoriamente e por um momento, mas por completo e por todo o restante de sua vida. Uma restauração parcial não ficaria nem um pouco tão célebre assim. Tenho amigos queridos que sofreram paralisia parcial e depois de algum tempo, conforme a boa providência divina, se recuperaram de certa forma, mas um lábio repuxado, uma deficiência em um dos olhos ou uma fragilidade na mão permaneceu como prova de que a paralisia estivera ali. Já o homem de nossa história ficou perfeitamente são e de uma vez só. A glória da salvação está também no perdão completo de quem quer que creia no Senhor Jesus. Não são alguns de seus pecados que são lançados fora, mas todos. Regozijo-me ao olhar para isso, como faz nosso querido poeta Kent ao dizer: eis o perdão para a antiga transgressão, não importa quão sombrio foi o passado, e ó minha alma, como esplêndida é a visão, perdão também para o futuro pecado. Somos mergulhados na fonte do sangue remissor e purificados de todo medo de um dia virmos a ser considerados culpados diante do Deus vivo. Somos aceitos pelo amado mediante a justiça de Cristo, justificados de uma vez por todas e para todo sempre perante o rosto do Pai. Cristo disse: está consumado, e de fato consumado está. Oh, que felicidade isso representa, assim como uma das coisas que bem podem fazer vacilar aqueles que jamais ouviram falar dela, mas que não o rejeitem só porque os confunde, e sim, em vez disso, proclamem: este é um sistema maravilhoso que salva por completo em um só instante, bastando apenas desviarmos o olhar do nosso eu para Cristo. E é um sistema digno da sabedoria divina, pois engrandece a graça de Deus e vai ao encontro da mais profunda necessidade do homem. Outro fato acerca daquele paralítico que sem dúvida maravilhou os presentes foi sua cura ser tão evidente. Ficou claro que não podia haver qualquer fraude ali, pois ele mesmo enrolou o colchão ou a esteira em que antes vivia deitado, colocou-os nas costas e saiu andando rumo à sua casa. Ao carregar um fardo nas costas, não restou dúvida alguma quanto a haver sido restaurado com toda a perfeição. Eis a glória disso tudo. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, não há dúvida quanto à sua conversão. Você a vê em suas ações. Dizem-me que a criança renasce no batismo. Muito bem, deixe-me então dar uma olhada nessa criança. Há alguma diferença nela? Alguns de vocês talvez possam ter filhos que nasceram de novo à maneira sacramental. Meus filhos não. Não posso, portanto, falar por experiência própria. Fico imaginando se seus filhos acabaram se tornando melhores do que os meus, se de fato a regeneração pelas águas fez alguma diferença neles. Estou convencido de que não se pode fingir detectar algum resultado. É um tipo de regeneração que não se mostra na vida, nem produz resultados práticos. Porque esses preciosos bebês
diz, meninos e meninas ditos regenerados continuam idênticos aos meninos e meninas não regenerados. Nada os distingue uns dos outros. Mande-os para a mesma escola e eu me incumbirei de mostrar com grande frequência que alguns dos que nunca passaram pela regeneração do batismo são, na verdade, melhores dos que os que passaram. Pois é provável que estes últimos tenham pais cristãos que se dão ao trabalho maior de instruí-los na fé do que pais supersticiosos que se limitam a confiar na cerimônia exterior. A regeneração que não produz efeito nada é menos até que nada. Seria como você dizer, aquele homem está salvo da paralisia. Pode ser, retrucariam, mas ele passa o tempo todo deitado na cama. Sim, tem razão, ele não sai da cama como antes, você concorda, mas está liberto da paralisia. Como sabe? Bem, talvez a cura não tenha sido real, mas virtual, porque ele se submeteu a uma cerimônia e, portanto, deve ter sido curado. Temos de crer nisso. Excelente argumentação, mas quando o homem no texto bíblico se levantou, pegou o leito, colocou nas costas e saiu andando, foi muito mais convincente. Quando a providência divina traz a esta casa um homem entregue à bebida e ele ouve o evangelho, crê em Jesus Cristo e entorna na pia suas garrafas de bebida, tornando-se um homem sóbrio, há alguma coisa aí. Se um homem chega aqui todo orgulhoso e arrogante, mostrando que odeia o evangelho por inteiro, capaz de praguejar e sem a menor consideração pelo culto ao Senhor, se esse passa a crer em Jesus, tornando-se gentil como um cordeiro em casa, a ponto de a esposa mal o reconhecer como o mesmo homem, se ele agora até se deleita em vir à casa de Deus, há algo possível de se ver e admirar nisso, não há? Há algo real, tangível. Outro homem é capaz de enganar os outros, assim que lhe põe os olhos em cima dos negócios. Contudo, a graça de Deus chega até ele e o transforma em uma pessoa honesta ao extremo. Ou eis um homem acostumado a se associar aos mais desprezíveis dos desprezíveis, mas recebe o evangelho de Jesus Cristo. Passa a buscar companhias piedosas e hoje só se relaciona com aqueles cuja conversa seja decente, limpa e santa. Ora, tudo isso é possível de ver. Eis aí o tipo de salvação que queremos, uma salvação que pode ser vista, que faz o pecador paralítico espiritual enrolar seu leito e levá-lo embora consigo, andando, que o transforma em vencedor sobre seus maus hábitos, que o livra da escravidão do pecado, tal como se mostra agora na vida exterior a todos que se derem ao trabalho de olhar para ele. Sim, irmãos, é isso que o Evangelho tem feito por nós. Se me dirijo a alguém aqui presente essa noite que haja encarado a religião como uma espécie de bálsamo para ser usado ao mesmo tempo que prossegue em seus pecados, quero que veja que coisa realmente diferente ela é. Cristo veio salvar você dos seus pecados, não mantê-lo no fogo enquanto impede que se queime. Ele quer arrancá-lo das brasas como um tição. Veio para fazer de você nova criatura, coisa que tem poder para operar neste exato momento enquanto você está aí sentado nesse banco. Se ao ouvir o chamado de creia no Senhor Jesus Cristo, você sentir em si mesmo disposição mental para atender, que lhe é concedida pela graça divina, de tal forma que passe a confiar inteiramente no Senhor, você será salvo, tão certo quanto Cristo vive. Essas coisas podem parecer estranhas, mas não as rejeite apenas por esse motivo, pois são de Deus e dignas dele. Terceiro, por fim, se vocês depararem com uma ou mais dessas coisas e se virem na obrigação de dizer nunca vimos coisa semelhante, glorifiquem a Deus, exaltem-no do mais profundo de sua alma. Se a salvação fosse por obras e pudéssemos lutar para abrir caminho até os céus por nossos próprios méritos, eu mesmo, quando chegasse lá, jogaria o chapéu para o alto e diria:
parabéns para mim. Fiz por merecer e obtive o que buscava, mas como a salvação é somente pela graça, do início ao fim, não produto do homem, nem determinada por ele, ou por sangue ou nascimento, e já que é o Senhor que as inicia, dá continuidade e termina, vamos dar a ele toda a glória que merece. Quando algum dia ele nos der, como o fará, a incorruptível coroa da vida, nós a lançaremos gratos e humildes a seus pés, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória para todos sempre. Vivamos neste espírito, caros amigos. O homem que descrê na doutrina da graça, mas se tem em alta conta, está sendo de uma incoerência absurda. O homem que descrê ser pura graça a salvação, mas não glorifica incessantemente a Deus, age de modo contrário ao que alega ser sua própria convicção. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Salmo 34, 3. Ele também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo. Salmos 40, 2 e 3. E louvores para sempre. Louvado seja Deus, pois foi quem fez tudo isso e deve por isso sempre ser glorificado. Oh sim, você não consegue louvá-lo, você que não conhece a salvação. Não o exortaria a tentá-lo. Antes de mais nada, que venha a conhecê-la. Isso pode acontecer hoje mesmo. Bendito seja Deus em quem confio, que alguns de vocês conhecerão ainda esta noite a salvação, quando se afastarem de si mesmo, abdicando de toda dependência de si mesmo em tudo o que possam fazer, ser ou sentir, para se lançarem nas mãos de Jesus, descansando em toda a sua obra acabada e nele totalmente confiando. Ele o fará, ele há de salvar você que confia nele. Então você poderá e haverá de lhe prestar o devido louvor. Deus abençoe a todos, queridos amigos, em nome de Jesus. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon, e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.